Eliseu, é um pedido de impeachment que ela deve apresentar na segunda contra o Donald Trump, é isso? Exatamente. Ainda ontem, vários deputados e senadores vieram a público, como a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan, Nonato, falando sobre essa possibilidade que agora se desenha como algo que pode sim ser real a partir das primeiras horas da manhã desta segunda, quando o Capitólio abrir lá em Washington. Até agora, hoje, domingo, não há um pedido formal de impeachment, mas já há uma movimentação nos bastidores de democratas, progressistas e até mesmo moderados para, investigar a legalidade da operação, 2, determinar se Trump violou ou não a War Powers Resolution, que é uma resolução que diz que apenas com aprovação prévia do Congresso americano um presidente pode atacar um outro país, pode ordenar um ataque a outro país ou sequer abrir guerra contra outro país. Ou seja, eles querem checar se Donald Trump usou os meios legais e fez os caminhos legais. Ainda há pouco trouxe a informação confirmada pelo Pete Hegseth, secretário nacional de defesa dos Estados Unidos, de que Trump não declarou guerra contra o Irã. Trump atacou usinas nucleares no Irã e que agora quer a paz. Ou seja, ele realizou esse ataque contra um país inimigo, entre aspas, mas não declarou guerra. E é isso que a administração Trump provavelmente vai argumentar, essa comissão que amanhã já começa a trabalhar no Congresso americano para realizar um pedido de impeachment contra Donald Trump. Quem encabeça isso? Alexandria Ocasio-Cortez, que defendeu agora há pouco nas redes sociais que ações militares unilaterais, sem consulta ao Congresso, precisam de responsabilização imediata. Então, amanhã tem reunião com representantes do Pentágono e da Casa Branca no Congresso para discutirem sobre isso, Nonato. Perfeito. Eliseu Caetano, muito obrigado. Com várias informações aqui, vários assuntos para a gente passar para os nossos analistas e comentaristas. Professor Marcos Vinícius de Freitas, essa informação da possibilidade de bombardeamento ou de explosões observadas em Bushehr, altamente preocupante, à medida em que é a única usina nuclear que efetivamente funciona lá em território iraniano. Eu lembro que nessa semana nós trouxemos também a informação de que a Maria Zakharova, que é uma porta-voz do governo russo, disse que Israel não deveria atuar nem bombardear a usina de Bushehr, exatamente por receio de que a radioatividade pudesse sair dali para o ar e atingir muito mais pessoas, mas também porque há trabalhadores russos lá. A Rússia ajudou a construir essa usina de Bushehr. Então, se isso acontece, se há uma explosão, se há algo desse gênero e possa ter vindo de algum ataque, me parece um tema muito sensível nesse momento, não, professor? E talvez aí esteja a razão da mensagem do Medvedev, né? A gente não sabe exatamente, porque o grande temor é o seguinte, né? Se Israel pretende acabar com o programa nuclear, é o programa também de geração de energia nuclear. Então, necessariamente, essa usina deveria fazer parte do pacote de ir embora, não é? Se eu quero que não haja nenhuma atuação na questão nuclear. Então, como é que eles fariam com esta usina? Ela começou com os alemães e os russos terminaram, e os russos estão presentes nesta usina. E tem aquele problema grave de que, como está localizado no Golfo Pérsico, o que nós temos ali é que pode ter uma questão de radiação para toda a região. Então, se o Irã afirma isso, e se não houver negação por parte de Israel nisso, nós temos aí um ataque a uma usina com impacto coletivo em toda a região, e aí obviamente que Israel, ou Netanyahu no caso, está contando aí com os Estados Unidos protegendo, mas é preocupante porque desde o início, como você mencionou, os russos disseram muito cuidado nesse problema, nesta atuação, porque esta usina funciona e qualquer situação aqui é muito semelhante àquilo que aconteceu com Chernobyl. Eles comparam exatamente a Chernobyl. Então, nós estamos observando aqui uma situação que pode ser gravíssima, realmente gravíssima. E aqui, se eu já tinha falado que a questão da Terceira Guerra Mundial, em princípio, estava fora, nós começamos a ter de reavaliar, porque pode gerar aí uma situação muito mais grave.
Estamos falando da escalada do conflito, do agravamento, né, agora com o ataque a essa usina. Agora, Jesualdo, a gente ouviu o nosso repórter Eliseu Caetano falar sobre o pedido, que não foi concretizado ainda, mas o possível pedido de impeachment de uma deputada democrata, já a resistência ali de democratas e congressistas por causa, né, desse ataque feito por Donald Trump ao conflito ali a Irã. E qual que é a sua avaliação? Paula, num cenário normal, eu já listei certa vez em um artigo pelo menos 10 motivos para o impeachment do Trump. E todos eles por questões eminentemente jurídicas, por conflito de interesses econômicos, por descumprimento de ordens judiciais, por atropelamento do Congresso nas questões tarifárias e tantos outros, que fosse ele um presidente desgastado, certamente haveria a abertura desse processo de impeachment. Entretanto, o processo de impeachment é eminentemente político e ele precisa do apoio parlamentar para isso, o apoio do Congresso. E hoje o Congresso é dominado pela base do Trump, pela base republicana. Acho que esse pedido de impeachment não deve prosperar e se acontecer, muito provavelmente será arquivado. E um pedido de impeachment arquivado dá ainda mais forças para o Trump. Mostra a ele, de forma definitiva, que ele tem o poder na mão.